Delo, fala aí, manos. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje, como prometido, vou fazer aqui minhas primeiras impressões do nosso 007 First Light, rapaziada. Demorou? Então já se inscreve aí no canal para vocês receberem mais vídeos como esses. Tô trazendo aqui várias notícias do mundo gamer, ranking de alguns tipos de jogos, né? E principalmente vou trazer bastante agora esse ano as reviews dos lançamentos, dos grandes lançamentos pelo menos, né? Então se inscreve aí no canal, já deixa o like para dar aquela ajuda e compartilha esse vídeo com alguém que tá afim de pegar o 007 e comenta aqui embaixo pra mim se você tá afim. Se você não tá afim, me diz aqui o porquê. Por que você não gostou do game, do que foi mostrado até o momento, e vamos ver se até o final desse vídeo eu consigo te convencer a pegar o jogo, ou se eu te dou bons motivos para não pegá-lo ainda, porque esse jogo eu vou te contar que tô tendo algumas frustrações com ele, mas também é um puta jogaço. Então vem comigo aqui nesse vídeo, vou falar um pouquinho pra vocês de como é que tá sendo a minha experiência nessas 7 horas que eu tô de game, tá? Tá dando pra ver ali pra vocês. Tô com aí em torno de 7 horas então de game. Então bora começar esse vídeo sem mais enrolações, rapaziada. Quero começar a falar aqui dos gráficos, tá? Ponto fortíssimo aí desse jogo, os gráficos estão belíssimos. Tem alguns momentos, claro, onde entram muitos personagens em tela, né? Muito NPC, que aí você pode ver algum ou outro assim de relance e não tá tão legal, tá um pouquinho borrado, alguma coisa do tipo. Eu não tive muito essa perspectiva. Isso daí eu tô trazendo para vocês mais de notas que eu vi de outras pessoas pontuando isso, né? Na minha gameplay eu não prestei muita atenção nisso, então acho que para vocês não vai ser um grande problema, porque para mim não foi algo muito notável. Acho que só se você parar para prestar bastante atenção nisso que você pode reparar em algo do tipo. Mas para mim tá bem legal, os gráficos estão bem bonitos, bem realistas. Uma parte bem legal que eu vou deixar aqui passando para vocês no vídeo agora, quando você tá num banheiro ou em alguma sala que tem um espelho, você passa na frente do espelho e ele mostra exatamente a imagem perfeitamente ali do seu personagem, inclusive dos personagens ao redor. Às vezes você vai estar em algum lugar que tem um espelho e tem, além do seu personagem, tem outros no ambiente. E o espelho reflete todo mundo ali, reflete tudo que entra no ângulo dele, ele reflete direitinho e de maneira bem bela, assim. Bora que falar então agora, rapaziada, dos movimentos dos personagens, do seu personagem, no caso o protagonista. Ele tem movimentos bem naturais, assim, de uma pessoa real, né, de um ser humano comum. De vez em quando você tá andando com ele e ele do nada, assim, ele levanta e dá uma coçadinha no queixo, assim, tal, faz algum movimento involuntário do tipo, né, que uma pessoa normal faria. Então isso daí eu achei um ponto bem legal também, né? Dá mais imersão no game. E então gostei bastante disso também. Agora vamos falar aqui, rapaziada, que das missões, né? Em cada missão você tem mais de uma maneira de cumpri-las. Então você tem diferentes caminhos, diferentes rotas para cumprir cada missão. Você pode, às vezes, tem mais de 3, 4 maneiras de você chegar a um objetivo. Então você tem que chegar até o lugar do mapa, você pode pegar a chave de algum guarda, aí pegar essa chave desse guarda, você pode atordoar ele, você pode nocautear ele, você pode só passar e roubar dele, ou então você pode pegar um caminho alternativo e chegar até o topo, até um andar superior, onde é o seu objetivo, por uma janela, sem ter que conseguir a chave e passar por dentro do ambiente, que você teria que pegar umas escadas por dentro para alcançar o objetivo no andar de cima. Então tem N maneiras de você cumprir os objetivos de maneira furtiva, utilizando os gadgets do nosso personagem, né? Ou então você pode também, se você quiser meter o louco, você pode simplesmente sair no corpo a corpo, combate corpo a corpo, ou quando possível disparando também, né? Esse jogo aqui ele tem uma mecânica que você só pode disparar contra o seu inimigo se ele começar a disparar em você primeiro. E isso são raras as vezes que acontecem, pelo menos aqui nesse tempo de gameplay que eu tenho até o momento. Eu só tive uma parte de gameplay de combate armado, né? Ali no tiroteio. Só teve uma missão, inclusive foi a missão mais legal até o momento que eu fiz.
Depois eu vou colocar aqui umas cenas pra vocês. É a missão no avião que você tem que pegar lá o agente que é o seu alvo. E aí você tá lá no aeroporto, né? O avião vai levantar voo, você tem que alcançar o avião antes que ele decole. Aí começa a vir um monte de inimigos na tela. Começa lá um combate de tiro bem legal. Porém aí ainda tem um ponto a agregar nesse quesito depois. Mas as cenas de combate são bem incríveis, né? Então isso é legal do jogo, que você pode cumprir as missões de distintas maneiras, exceto por uma parte ou outra do game onde você obrigatoriamente vai ter que ir furtivo, porque você não tem outra condição de realizar a missão, ou você vai ter que entrar no combate frenético, porque o roteiro diz pra ser assim, entendeu? Mas no mais, você pode escolher ali livremente como fazer a sua jogatina, rapaziada. E agora vamos falar então da narrativa desse game, que tá muito boa. O roteiro é muito bom, a história é incrível no que eu tô jogando até o momento. Tem alguns plots ali já de algumas coisas que vão acontecendo, vão te impressionando, vão te emocionando. A história é bem emocionante, bem imersiva, e as cutscenes excelentes. As cutscenes desse jogo, elas te deixam ali vibrando na cadeira, com algumas cenas que acontecem que são bem loucas, como essa do avião que eu acabei de falar pra vocês, né? Essa missão aí, quando você completa ela, você até pega uma conquista ali, um troféu, que é Skyfall, né? Em referência ao filme icônico lá do Daniel Craig, né? Operação Skyfall. E é bem da hora, você derruba o avião, tem uma mecânica incrível aí um dos gadgets do nosso James Bond ali. Ele consegue hackear o avião que ele tá nessa missão, e aí ele controla o avião, ele começa a virar o avião de um lado pro outro usando esse hack, e é muito da hora porque ele começa a jogar os inimigos, ele começa a destruir o avião, né? Causando uma turbulência ali, os inimigos que estão lá dentro do avião tentando te pegar, eles vão saindo voando pelos buracos que vão abrindo no avião por conta dessa turbulência, né? E aí depois, quando entra a cutscene, quando você termina de fazer o objetivo nesse avião, a cutscene é belíssima, do avião caindo, você caindo em queda livre ali, tentando pegar um paraquedas. Essa cena aí vai emocionar geral. Foi uma das melhores cenas do jogo até agora. E bora aqui então falar um pouquinho, entrando nesse assunto das cutscenes, das missões, né? As missões são bem roteirizadas, galera. Não tem nada de mundo aberto, não tem nada de... As escolhas que você tem para como fazer a missão, elas, apesar de serem bem amplas, são bem... são um funil, sabe? Elas, por mais que você tenha mais de uma maneira de como realizar essa missão, elas sempre vão levar para o mesmo final, entendeu, rapaziada? Então, é uma falsa sensação de liberdade ali que eles te dão, entendeu? Porque no final o roteiro tá escrito já e você não vai poder alterar isso de nenhuma maneira. Mas isso não é nenhum ponto negativo, isso é só para informar vocês mesmo. Eu tô achando bem legal como tá discorrendo essa mecânica da história. Agora aqui eu queria falar dos pontos negativos, tá? Os pontos positivos vão ficando mais por aí também. Eu queria falar aqui primeiramente do ponto negativo que mais me entristeceu, que foi o combate armado desse jogo, né? Por um lado, o combate corpo a corpo tá bem legal, tá bem responsivo ali, é bem gostoso você encher a porrada nos inimigos, você sente que você tá dando um couro neles, sabe? Quando você pega aquele combate lá que você tá socando o inimigo e você sente que o cara tá levando porrada, então isso é um ponto positivaço desse jogo. Os movimentos do James Bond, os golpes que ele dá no meio do combate são bem legais, bem cinematográficos, mas o combate armado não ficou tão legal, eu realmente não gostei, ficou deixando a desejar bastante, e eu acho que faltou ali eles darem um pouquinho mais de imersão, sabe? Pra mim ficou algo muito genérico ali na hora de disparar e acertar os inimigos. Não ficou muito natural o disparo com armas. E como 007 é focado em tiroteio, né, os filmes e tudo mais, eu acho que eles deveriam sim ter tido um maior cuidado com essa mecânica, assim como eles tiveram com o corpo a corpo. Vamos falar dos loadings, galera. Um ponto
negativaço pra mim desse jogo é as telas de loading. São muito demoradas, rapaziada. Vocês têm que evitar morrer nesse jogo, de falir a missão, porque as telas de loading são insuportáveis. São muito lentas. Eu não fiz os cálculos aqui, mas eu acho que assim, é em torno de 10 para mais segundos quando você morre pra voltar pro jogo, rapaziada. E a gente tá falando de um jogo exclusivo de Play 5, né? Isso deveria ser inadmissível. Uma tela de loading de 5 segundos aqui já é muita coisa, né? E essa pra demorar uns 10 segundos pra mais, eu acho um absurdo na geração que a gente tá, né? Então, ponto negativaço pra mim, isso tá me frustrando bastante, né? Tem momentos que o jogo fica difícil, você fica perdido, acaba falindo a missão e você tem que ficar voltando nessa tela de loading aí, é insuportável. Eu queria falar de outro ponto negativo que é o crash, rapaziada. Eu cheguei a ter um crash nesse jogo. Agora há pouco, tava jogando aqui, o jogo crashou, tava no menu principal e ele crashou do nada ali comigo no menu principal, pô. Ou seja, no menu principal era onde menos deveria crashar, né? Onde você tá exigindo menos do jogo. Bizarro, pô, bizarro. De novo, um jogo de nova geração, que é, bom, antiga nova geração, né? Já é atual aí, estamos quase na velha geração. Mas enfim, é um jogo de PlayStation 5, rapaziada. Não deveria crashar com você parado no menu principal do game, tá ligado? Foi só uma vez, mas eu tinha que pontuar isso aqui pra vocês porque aconteceu e eu achei um absurdo. Outro ponto que me desagradou muito, rapaziada, a direção de veículos nesse jogo. Ela tá deixando a desejar demais, rapaziada. Muito instável. É muito instável você conduzir um carro nesse jogo. Eu já conduzi algumas vezes, né? Umas 3 vezes, pelo que eu tô me lembrando. E uma dessas 3 vezes foi num script ali que você tinha que fazer, era fuga, né? Você tinha que perseguir o seu inimigo, o seu alvo ali. E meus amigos, é bizarro. Pra mim tá muito ruim isso daí, tão ruim quanto combate armado. E é outro ponto que eles deveriam ter tomado cuidado, porque é outra coisa sublime dos filmes do 007, são as perseguições com os carros, né? Então pra mim é inadmissível ter uma dirigibilidade tão ruim dos veículos nesse jogo, né? Principalmente nas horas das curvas. É muito incômodo você fazer uma curva. Quando você vai fazer uma curva e você vira muito o carro, você sente que o jogo tá virando tudo pra você, sabe? Parece que o carro tá sendo comandado sozinho nesse momento, pilotado sozinho pelo jogo. Você não sente que você tá no controle do veículo. E é muito difícil você desviar de um carro quando você tá ali em alta velocidade perseguindo o seu inimigo e aí vem outros carros na sua direção, né, na contramão, você tem que ir desviando e a mecânica da direção não é boa o suficiente para você fazer isso a tempo, então você vai acabar batendo muitas vezes, se chocando e você se frustra porque parece que o erro é seu, só que não é só a mecânica que eles utilizaram para fazer a direção que é horrível. Então isso tá me frustrando bastante. Eu fiquei bem chateado porque eu adoro fazer essas perseguições em games, né? A gente não tem como comparar com GTA, as perseguições de carro no GTA são incríveis, absurdas de boas. Então isso foi um ponto que me magoou bastante aqui no game e eu tinha que trazer para vocês não se decepcionarem, para quem também estiver esperando bastante para ver essas perseguições no jogo. E agora, rapaziada, o último ponto aqui para tratar nesse vídeo, ponto negativo também que eu achei, é o combate contra 2 ou mais inimigos quando você estiver no corpo a corpo. Pode se tornar um pouco frustrante, porque a resposta do botão de contra-ataque, ela é muito falha muitas vezes. Então você tem o botão ali que é o bolinha, quando o inimigo brilha o contra-ataque dele em amarelo, você tem um tempo ali para apertar o bolinha e você consegue fazer um parry, né? Você defende o golpe e aí você consegue fazer um contra-ataque. Só que esse botão falha muitas vezes, principalmente quando você está lutando contra 2 ou mais inimigos. Quando você está ali lutando com um inimigo só, galera, é bem de boa, funciona muito bem e é gostoso. Só que quando você está com 2 ou mais inimigos, é muita coisa na tela, é muito inimigo na tela. Então você tem muitos movimentos para prestar atenção dos inimigos. E aí você aperta o botão mais rápido do que o jogo consegue entender, entende? E aí ele acaba não funcionando, não dando a resposta direta. Ele acaba demorando demais para soltar essa resposta do parry
que é o comando que o botão deveria realizar, e aí você acaba tomando dano e muitas vezes falindo a missão, porque você acaba errando muitas vezes, e aí acontece a mesma coisa da direção de veículos, né? Você não está errando porque você está falhando ou porque você não sabe jogar, mas é porque o jogo não conseguiu trazer a mecânica da maneira que deveria e ela não está funcionando como deveria também. Então isso daí é muito triste, tá me frustrando bastante. Então fiquem de olho nesses detalhes, galera, beleza? Tira uma medida aí de vocês, dos pontos positivos e negativos, os prós e os contras. Pra mim, no final, ainda tá valendo a pena porque a narrativa é muito boa e a história é muito boa e as cutscenes são incríveis. Então é como se você estivesse jogando um filme esse jogo aqui, rapaziada. É bem assim mesmo, né? Porém, em alguns momentos ele fica bem lento. Pra mim, o jogo demorou bastante pra engatar, porque ali os 2 primeiros capítulos é prólogo, é você se tornando ali um agente pra entrar em campo e começar a sua primeira missão. Pra mim o jogo demorou demais a engatar, ele enrola muito em coisas que deveriam ter sido feitas mais rapidamente e demora muito pra você começar a ter ação no jogo, rapaziada. Esse é outro ponto que pra mim foi bem negativo. Mas tirando isso, tá valendo a pena sim o jogo. A história é muito boa e as mecânicas de furtividade, de você ser um espião ali, investigar algumas cenas ali pra descobrir o que tá acontecendo, isso tá bem legal. Então esse é um ponto positivo que eu não posso deixar de levantar aqui também, rapaziada. Deixa aqui pra mim nos comentários agora o que vocês acharam disso aqui que eu trouxe pra vocês. Vocês estão jogando 007? Tiveram algum desses problemas que eu tive? Não tiveram? Comenta aqui pra mim o que vocês estão achando do jogo, se já estão jogando. E se não estão jogando ainda, depois dessa preview aqui, vocês pretendem pegar o jogo ou vão esperar uma promoção? O jogo tá um pouco caro aí também, né? R$350. Se você não for fã de 007, eu diria pra você esperar a promoção. Se você é fã de 007, como eu, com certeza você vai gostar do jogo, porque ele entrega bastante coisas legais pra gente, rapaziada. Beleza? Então é isso, manos. Deixa o like, se inscreve no canal pra dar uma moral. Demorou? Eu vou ficando por aqui. Valeu por mais esse vídeo, rapaziada. E falou, delos!